O que é que torna o primeiro livro da Bíblia tão fundamental? Sabe, Gênesis é muito mais do que só uma coleção de histórias sobre a origem de tudo. Ele é a peça-chave, a base para a gente entender toda a narrativa bíblica que vem depois. Vamos mergulhar juntos para descobrir como esses primeiros capítulos moldam absolutamente tudo que se segue. E essa ideia de Gênesis como uma porta de entrada é central. Pensa comigo. Os grandes temas da Bíblia, como aliança, pecado, redenção, a promessa de um Messias, todos eles têm suas raízes fincadas bem aqui. Sem entender o começo, o resto da história simplesmente perde o seu contexto mais profundo. A nossa jornada por aqui vai seguir uma estrutura bem visual, tipo uma ampulheta. A gente começa com a parte mais ampla, a criação, depois afunila para o ponto crítico da queda e da primeira promessa, e aí expande de novo com a história dos patriarcas e o legado de esperança que chega até os nossos dias. Então, começando pelo topo da nossa ampulheta, a gente encontra a criação. E a narrativa de Gênesis faz questão de deixar um ponto muito claro. Nada aqui é por acaso. O universo é descrito como uma obra de arte, sabe? Tudo intencional, projetado com um propósito bem definido: a comunhão. E olha só os princípios que saltam aos olhos aqui. A criação é declarada boa e, no seu ponto máximo, a humanidade é formada à imagem de Deus. Isso não é só um detalhe poético, não. É a base teológica para a dignidade humana. Isso dá um valor que não se mede a cada pessoa. E junto com isso vem a responsabilidade de cuidar do mundo. E claro, essa responsabilidade toda levanta uma questão que não quer calar, né? A narrativa meio que nos força a parar e pensar: será que as nossas ações do dia a dia estão alinhadas com essa ideia de que tanto o mundo quanto as pessoas ao nosso redor são reflexo do Criador? E além de um mundo com propósito, Gênesis nos mostra um retrato de comunhão perfeita. Aquela imagem de Adão e Eva caminhando com Deus no jardim não é só bonita, ela representa um relacionamento direto, sem barreiras, sem filtros. Esse é o padrão de intimidade que a história estabelece como o estado original, o ideal. E essa imagem desse ideal que se perdeu levanta uma questão central que ecoa através da história. Como fica a busca humana por essa comunhão original? O distanciamento que o pecado vai introduzir logo em seguida se torna o grande obstáculo a ser superado. E é aqui que a história dá uma virada bem dramática. A gente chegou no gargalo da nossa ampulheta, a queda. Este é o momento que muda completamente a trajetória da humanidade e introduz o pecado no mundo. O impacto disso é devastador. A narrativa mostra como a desobediência, que nasceu da desconfiança, simplesmente fraturou a realidade. A comunhão virou separação, a vida abriu espaço para a morte e a inocência foi trocada por uma herança de consequências que afeta toda a humanidade. É importante entender que a história da queda não é só um registro do que aconteceu, não. Ela tem um propósito teológico muito claro: nos fazer encarar a gravidade do pecado. É ela que estabelece exatamente o porquê de a redenção se tornar o tema central de todo o resto da Bíblia. Mas é exatamente aqui, nesse ponto mais apertado da nossa história, no momento que parece ser o mais sombrio de todos, que uma fresta de luz aparece. A história não acaba no julgamento. No meio da sentença, Deus planta uma semente de esperança. E essa pontinha de esperança tem até um nome teológico: é o proto-evangelho. É a primeiríssima menção, ainda que de forma velada, do evangelho. É a promessa de que um descendente da mulher viria para derrotar o mal na sua origem. E o mais incrível, o mais surpreendente de tudo, é que esse plano de redenção já aparece no mesmo capítulo da queda. Gênesis 3 não termina em desespero, de jeito nenhum. Ele se fecha com uma promessa que olha lá para frente, apontando para um redentor que ainda viria. Ok, mas como essa promessa começa a ganhar corpo, a se tornar realidade? A nossa ampulheta agora começa a se alargar de novo e o foco passa a ser em como Deus inicia a construção de um povo para si, começando com uma linhagem bem específica. Essa linhagem se firma em 3 figuras que são, bem, centrais. Abraão, que é chamado a viver pela fé, seu filho Isaque, que é o herdeiro da promessa, e Jacó, cujos filhos se tornariam as 12 tribos de Israel. Eles são, literalmente, os alicerces da nação. A figura de Abraão aqui é o ponto de referência. A fé dele, que se mostra em obediência, vira o grande modelo da justificação pela fé. A narrativa faz questão de frisar que essa fé não é uma conquista humana, mas sim um presente da graça de Deus, um tema que o Novo Testamento vai explorar muito mais a fundo. E o que costura, o que estrutura todo esse relacionamento de Deus com os patriarcas é a ideia da aliança. Esse conceito é chave.
A história da salvação é contada como uma série de pactos, onde a gente vê a fidelidade de Deus em se comprometer com o seu povo. E essa fidelidade se mantém firme, mesmo quando o povo vacila. Então a gente chega na base da nossa ampulheta, onde todos esses fios se conectam. E a grande pergunta que fica é: por que tudo isso? Essa história tão antiga de criação, queda, promessa e patriarcas ainda importa tanto hoje. A gente pode resumir o legado de Gênesis em alguns pontos essenciais. O valor que toda a criação tem, a seriedade da separação de Deus, a fidelidade de um Deus que não quebra suas promessas e o ponto central de tudo, a esperança da redenção que aponta para Cristo. E essa talvez seja a maneira mais poderosa de olhar para esse livro, sabe? Ele não termina com a tragédia da queda. Pelo contrário, ele dá início à longa e fiel jornada de Deus para redimir e restaurar aquilo que foi perdido. É um livro sobre um novo começo. No fim das contas, a narrativa de Gênesis deixa um desafio no ar. Não é um convite para ficar olhando para trás para um paraíso perdido, mas sim para olhar para frente. O convite é para viver como um povo definido, não pela queda, mas pela promessa, com o olhar fixo na esperança que essa promessa lá do comecinho sempre apontou.